Oi, eu sou a Meg. Bem-vindo ao nosso canal. Agora relaxa e deixa que eu te conto uma história. Antes de começar a nossa história, eu tenho o maior prazer e alegria de informar que o nosso clube de membros está oficialmente aberto. Obrigada aos novos membros que estão aparecendo na tela. Em breve, mais novidades. O salão do hotel estava deslumbrante. Candelabros de cristal refletiam a luz do meio-dia. Flores brancas pendiam do teto e cada detalhe parecia tirado de um sonho. Era o casamento do meu irmão, Rafael, e da mulher que todos consideravam perfeita, Elisa. Eu, Isabela, assistia à cena com o coração cheio. Rafael, 5 anos mais velho, sempre fora meu porto seguro. Desde que perdemos nossos pais, ele foi tudo para mim. Irmão, amigo, quase um pai. Vê-lo tão feliz, ao lado de uma noiva doce e delicada, me dava uma sensação de paz e gratidão. Eles foram feitos um para o outro, disse Marco, meu marido, apertando suavemente minha cintura. Foram, sim, respondi sorrindo. Espero que sejam tão felizes quanto nós. Marco era o homem que toda mulher sonhava em ter. Arquiteto talentoso, gentil, atencioso. Casados havia 5 anos, éramos o casal modelo entre os amigos. Eu acreditava viver um conto de fadas moderno, até aquele dia. A cerimônia estava prestes a começar quando percebi que Marco havia sumido. Queria tirar uma foto com os noivos antes que subissem ao altar. Então, fui procurá-lo. Atravessei o corredor decorado com rosas, imaginando que ele talvez estivesse do lado de fora, resolvendo algo no celular. O som de risadas baixas me fez parar. A risada de uma mulher reconheceria aquele timbre em qualquer lugar. Era Elisa. Meu corpo inteiro gelou. Caminhei devagar até a porta de vidro que dava para a varanda do jardim. A cena que vi do outro lado destruiu tudo o que eu conhecia sobre amor, lealdade e verdade. Marco a segurava nos braços, beijando-a com paixão. Elisa, ainda com o vestido de noiva, retribuía cada toque como se o mundo tivesse parado. Senti o chão desaparecer, as pernas bambas, o ar preso no peito, o coração despedaçado. Me apoiei na parede fria tentando não cair. E então ouvi o que jamais deveria ter ouvido. Você é louco, Marco, e se alguém nos vir? Sussurrou Elisa, rindo entre beijos. Deixa de besteira. A voz dele soava diferente, insolente. Ninguém desconfia de nada. A família daquela tola está ocupada demais fingindo felicidade. E o irmão dela, um idiota apaixonado, está tudo sob controle. Tola idiota apaixonado. Ele falava de mim e de Rafael. Minhas mãos tremiam. As unhas cravaram na palma e um gosto amargo subiu pela garganta. Ainda assim tenho medo, insistiu Elisa. E se descobrirem? Não se preocupe. Casei com Isabela só pelo status. É o nome da família que me interessa. Assim que ela me der um herdeiro, dou um jeito de me livrar dela. E quando o seu casamento com Rafael estiver completo, a fortuna dele também será nossa. Aquele nossa ecoou como uma sentença. Sem forças, virei as costas e saí cambaleando pelo corredor. As lágrimas caíam silenciosas, não de dor, mas de puro nojo. Foi então que esbarrei em alguém. Quando levantei o rosto, vi os olhos preocupados de Rafael. Isa, o que aconteceu? Tudo desabou. Me atirei em seus braços e chorei sem conseguir respirar. Contei cada detalhe entre soluços, esperando vê-lo explodir, cancelar o casamento e expulsar todos. Mas Rafael apenas me abraçou, calado. Quando minhas lágrimas cessaram, ele afastou meu rosto e me olhou com serenidade assustadora. Fica calma, maninha, disse com um meio sorriso. O verdadeiro espetáculo ainda vai começar. Fiquei sem entender. Espetáculo? Como podia falar assim, sabendo que estava sendo traído? Mas antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele me levou até uma sala reservada, trancou a porta e me fez sentar. Eu já sabia, Isa, confessou com a voz firme. Descobri tudo há 3 meses. Fiquei em choque. O quê? Como assim? Elisa demonstrava interesse demais pelos negócios da empresa e seu marido era íntimo demais dela. Contratei um detetive. O que ele encontrou foi mais do que uma traição. Era uma conspiração. Rafael me mostrou fotos, extratos, mensagens. Elisa e Marco tinham um plano. Ela se casaria com meu irmão para ter acesso à empresa. Ele, por meio de mim, roubava informações internas. Juntos, pretendiam afundar o negócio da família e desviar todo o dinheiro para uma conta oculta. Por isso não desmarquei o casamento.
continuou Rafael. Era a única forma de expor os dois e descobrir quem está por trás. Ele se levantou e me segurou pelas mãos. Preciso que confie em mim, Isa. Agora que você viu com seus próprios olhos, seu papel é essencial. Continue chorando. Continue fingindo que está destruída. Eles jamais imaginarão que você faz parte do plano. Meu peito ainda queimava de dor, mas dentro de mim nascia algo novo. Um ódio calmo, firme, pronto para reagir. Assenti, eu consigo. Naquele instante bateram à porta. Senhor Rafael, está na hora da cerimônia. Ele ajeitou o terno, respirou fundo e sorriu. Vamos, irmãzinha. O show vai começar. Enquanto caminhávamos de volta ao salão, vi Marco conversando e rindo com Elisa, como se nada tivesse acontecido. Ela estava deslumbrante, ele impecável. O casal perfeito. Sentei-me na primeira fila, ao lado dele, que fingiu preocupação. Onde você estava, meu amor? Perguntou, pousando o braço sobre meus ombros. Forcei um sorriso. Estava ajudando meu irmão. A música começou. Rafael subiu ao altar, Elisa caminhou até ele sob aplausos e flashes. A plateia via um conto de fadas. Eu via apenas o início de uma justiça silenciosa. E dentro de mim, uma promessa se formava. Naquele dia, ninguém sairia ileso. A música suave ecoava pelo salão e as luzes douradas refletiam nos rostos sorridentes dos convidados. Tudo parecia perfeito, mas só para quem via de fora. Dentro de mim, a tempestade rugia em silêncio. Eu sabia o que estava prestes a acontecer. Meu irmão, no altar, sorria com uma serenidade impossível para alguém traído. Agora entendia o porquê. Ele tinha um plano. Rafael segurou a mão de Elisa. Os dois caminharam sob o arco de flores brancas, ladeados por aplausos e flashes. Marco, ao meu lado, apertou minha mão e sussurrou. Que casal lindo, não é? Lindo, respondi com a voz embargada, disfarçando. Meu estômago se revirava. O homem que dizia me amar há 5 anos estava ali, aplaudindo a mulher com quem me traía. O mestre de cerimônias começou o discurso. Hoje celebramos a união de 2 almas que o destino juntou. Destino, pensei. A palavra soava cruel. Nada daquilo tinha sido destino. Era um jogo calculado, sujo e frio. O tempo passou arrastado até o momento do juramento. Rafael olhou para Elisa com um sorriso tranquilo, tão convincente que por um segundo quase esqueci tudo, quase. A menina das alianças subiu ao palco segurando uma caixinha vermelha. O salão inteiro suspirava, até que uma voz feminina, firme e carregada de raiva, cortou o ar. Um momento, o salão inteiro se virou. Uma mulher de meia idade, elegante mas com o rosto tenso, caminhava decidida até o altar. Um homem mais velho a acompanhava. O murmúrio dos convidados começou a crescer. Elisa empalideceu. Quem é a senhora? Perguntou o mestre de cerimônias, tentando manter o controle. A mulher parou diante de Elisa e ergueu o queixo. Não me reconhece? Eu sou a mãe do homem a quem você prometeu amor eterno há apenas 5 meses. Um burburinho atravessou o salão. Vim assistir à sua nova cerimônia, senhorita. Quis ver com meus próprios olhos a mulher que destruiu meu filho para correr atrás de um homem mais rico. Elisa balbuciou, sem conseguir esconder o pânico. Senhora, Isso não é o que parece. A mulher abriu uma bolsa e atirou várias fotos no chão. As imagens se espalharam pelo tapete do altar. Elisa com outro homem, em jantares, abraços, beijos, o antigo noivo. Os convidados começaram a cochichar. O encanto da cerimônia se desfez em segundos. Marco me olhou, confuso, e sussurrou. O que está acontecendo? Não sei, murmurei com o olhar fixo em Rafael. Ele permanecia imóvel, observando tudo com expressão calma. Não parecia surpreso. Elisa, desesperada, caiu de joelhos. Rafael, eu posso explicar. Isso foi no passado, mas meu irmão apenas cruzou os braços. No passado? 3 meses atrás, Elisa. O salão ficou em silêncio. Ela tentou se levantar, cambaleante, e fingiu um desmaio. Alguns convidados correram para ajudá-la. Foi então que Rafael pegou o microfone. Senhoras e senhores, disse com voz firme, sinto muito por essa cena, mas acredito que a verdade sempre deve ser mostrada. As luzes se voltaram para ele. Elisa, ainda caída, abriu os olhos discretamente, percebendo que havia perdido o controle. Rafael deu um passo à frente. A senhorita Elisa é uma excelente atriz. E já que estamos diante de um público tão ilustre, que tal revelar o restante da peça? Ele fez sinal para a equipe técnica.
As telas de LED, que antes exibiam fotos românticas do casal, se apagaram por um instante. Em seguida, uma nova imagem surgiu. Meu coração gelou. Era o vídeo que eu mesma tinha visto horas antes. A cena na varanda. Marco e Elisa se beijando, rindo, trocando palavras que queimavam como ácido. Essa idiota está ocupada com a família. Assim que me der um filho, me livro dela. As vozes ecoaram por todo o salão. As pessoas ofegaram, murmuraram, algumas até se levantaram indignadas. Marco empalideceu. Levantou-se devagar, tremendo. Isso é uma montagem, gritou. Mas sua voz soava fraca, quase infantil. Elisa levantou a cabeça, pálida como um fantasma. Seus lábios tremiam, mas não saiu som algum. Rafael então olhou para mim. Isabela, disse com uma doçura inesperada. Me desculpe por ter te feito passar por isso. Senti as lágrimas caírem, dessa vez de verdade. O salão inteiro me observava. Eu, a esposa traída, a irmã ferida. Mas por dentro, eu já não era vítima. Eu era parte da justiça. Rafael se virou para o público e ergueu a voz. Este homem, que eu chamava de cunhado, e esta mulher, que quase se tornou minha esposa, planejaram destruir não apenas minha família, mas o legado do meu pai. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Marco tentou correr até mim, mas os seguranças do hotel o impediram. Rafael fez sinal e exibiu outro documento na tela. Extratos bancários, mensagens, transferências. Tudo. Os aplausos que vieram em seguida não foram de festa. Foram de espanto, de incredulidade. A cerimônia de casamento de Rafael e Elisa havia se transformado num tribunal público. E a sentença começava ali. Mas, senhores, continuou meu irmão com o olhar firme, a história não termina aqui. Essa traição é apenas a ponta do iceberg. Há alguém muito mais poderoso por trás dessa farsa. O murmúrio voltou. Todos queriam saber quem era. Rafael sorriu levemente e seu olhar cruzou o de um homem sentado na ala dos convidados VIP. Terno cinza, rosto corpulento, expressão tensa. Em breve, disse Rafael pausadamente, todos saberão quem realmente está por trás de tudo isso. E naquele instante, mesmo sem entender completamente, percebi. O que eu tinha vivido era apenas o primeiro ato. O verdadeiro inimigo ainda estava escondido. E nós iríamos atrás dele. O salão estava tomado por um silêncio pesado, cortado apenas por respirações aceleradas e cochichos nervosos. O vídeo havia parado, mas o impacto permanecia. O rosto de Marco, o homem que jurei amar, estava branco, coberto de suor frio. Elisa tremia, sem forças para se levantar. E Rafael continuava firme no palco, como o maestro de uma sinfonia de verdades amargas. Ele ergueu um envelope. Este é apenas o começo, disse com voz serena, mas que ecoava como trovão. O que esses dois fizeram não é apenas uma traição pessoal, é parte de uma teia muito maior. As pessoas se entreolharam, confusas. Marco deu um passo para frente, tentando recuperar o controle. Rafael, por favor. Você está se deixando levar pela raiva. Eu nunca faria nada contra sua família. Rafael riu, uma risada seca, quase sem emoção. Mesmo? Então explique por que encontrei seu nome ligado a transferências milionárias vindas de uma conta controlada pelo senhor Ricardo Moraes, presidente do grupo Império Dourado. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. O nome Ricardo Moraes caiu como uma bomba. Eu o conhecia de vista. Era um magnata conhecido por adquirir empresas em crise, sempre com métodos duvidosos, mas nunca provados. Rafael continuou. Este homem, senhores, é o verdadeiro cérebro por trás dessa conspiração. Ele usou o casamento da minha família para tentar destruir o Grupo Soares, empresa fundada pelo meu pai e mantida com suor por décadas. Todos os olhares se voltaram para o setor VIP. Lá estava o homem, corpulento, grisalho, impecavelmente vestido. Tentava disfarçar o desconforto, mas suas mãos tremiam levemente. Isso é absurdo! Gritou Ricardo Moraes, levantando-se. Acusações sem prova, Rafael respondeu com frieza. As provas estão aqui. Ele levantou um dossiê e outras muito mais comprometedoras estão em mãos seguras. A tensão no ar era quase palpável. Rafael então se virou para os convidados, a voz firme, sem tremor algum. O que vocês presenciaram hoje não é um drama familiar, e sim a revelação de um crime cuidadosamente planejado.
Essas duas pessoas que vêm aqui, apontou para Marco e Elisa, foram apenas peões. O verdadeiro inimigo está entre os poderosos, disfarçado de homem de negócios honesto. O magnata tentou sair discretamente, mas dois homens, agentes à paisana, já se aproximavam da porta. Ricardo travou o passo. O público, estarrecido, assistia à cena como a um filme. Enquanto tudo acontecia, eu permaneci sentada na primeira fila, observando com o coração dividido entre dor e admiração. Meu irmão havia suportado meses de silêncio, traçando uma armadilha perfeita para que todos caíssem nela. Rafael pegou novamente o microfone. Sei que esta não é a celebração que esperavam, disse olhando para os convidados. Mas acredito que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre mais digna que uma mentira. Virou-se então para mim, estendeu a mão e me chamou ao palco. Venha, Isabela. Caminhei até ele. Ainda trêmula, Rafael me envolveu num abraço firme, protetor. Me perdoa, sussurrou. Você não merecia viver isso. Eu sei, respondi baixinho. Mas agora, acabou. Rafael balançou a cabeça. Ainda não, o jogo só está começando. Alguns minutos depois, o salão estava praticamente vazio. Os convidados haviam sido escoltados para fora. Os seguranças levavam Elisa desmaiada e Marco, algemado, tentava explicar o inexplicável. Ficamos apenas eu e Rafael, em meio aos restos de flores e taças quebradas. O silêncio que restou era quase ensurdecedor. Como conseguiu tudo isso? Perguntei. As provas, o vídeo, os documentos? Ele respirou fundo e se sentou no degrau do altar. Eu desconfiava deles há meses, contratei um detetive e, aos poucos, descobri que o caso ia muito além de traição. Era um plano para desviar fundos da empresa e provocar uma falência controlada. E por quê? Sussurrei com um nó na garganta. Por que destruir algo que levou a vida inteira do papai para construir? Rafael me olhou com olhos cansados, mas cheios de determinação. Por que para certos homens, Isa, o poder vale mais do que a dignidade? Moraes quer o nosso grupo há anos, e Marco... Bem, ele foi o idiota ambicioso que se vendeu por uma promessa. Baixei a cabeça. As lágrimas voltaram silenciosas. E agora? Perguntei. Agora, disse ele, erguendo-se devagar. É hora de ir até o fim. O que aconteceu hoje foi só o primeiro passo. Fez uma pausa e me olhou com ternura. Mas não posso continuar sozinho, preciso de você, irmãzinha. Senti o coração bater forte. Pela primeira vez desde o horror da varanda, senti algo diferente da dor. Propósito. Assenti. Estou com você. Rafael sorriu. Então amanhã começamos de verdade. Vamos descobrir até onde vai essa teia. E quando chegarmos ao fim, vamos arrancar a máscara de cada um deles. Naquela noite, deitada na cama do hotel, não consegui dormir. O rosto de Marco me vinha à mente, misturado com as palavras cruéis que ele havia dito. Mas agora, mais do que tristeza, havia raiva e força. A mulher traída que chorou no altar havia morrido ali mesmo. A que acordaria no dia seguinte seria outra, fria, firme, decidida. E com Rafael ao meu lado, eu não tinha dúvidas. A justiça estava apenas começando. O dia seguinte amanheceu cinzento, pesado. O hotel, que na véspera fora palco de um escândalo, agora estava silencioso, quase deserto. Do lado de fora, a imprensa se amontoava à espera de qualquer declaração. Microfones, câmeras, flashes prontos para capturar cada detalhe da queda dos perfeitos. Eu olhava pela janela do quarto, abraçada a uma xícara de café frio, a cabeça latejava. Parecia um pesadelo do qual eu ainda não havia despertado. Rafael entrou no quarto, com a expressão cansada, mas determinada. Dormiu alguma coisa? Perguntou. Um pouco. Menti. Ele assentiu, compreendendo meu silêncio. Sentou-se diante de mim e espalhou uma série de pastas sobre a mesa. Isa, precisamos organizar tudo. O que aconteceu ontem foi só a exposição pública. Agora vem o mais difícil, provar o envolvimento direto de Moraes com os desvios. Olhei os documentos. Havia relatórios, prints de mensagens, contratos falsificados, transferências em nome de empresas de fachada. Meu Deus, murmurei. Isso é muito maior do que eu imaginava. Rafael respirou fundo. Ele usou Marco como isca. Fez promessas de promoção, poder e dinheiro. Marco, ganancioso, aceitou. O plano era simples, te conquistar,
ter acesso às contas internas da empresa e repassar informações estratégicas. Elisa entrou no jogo depois, para garantir o acesso direto a mim. A cada frase dele, um pedaço de mim se quebrava de novo. Tudo o que eu vivera nos últimos anos, meu casamento, minhas memórias, minha confiança, era mentira. Rafael tocou minha mão. Isa, eu sei que dói, mas agora precisamos ser frios. Assenti, engolindo o nó na garganta. O que você quer fazer? Ele abriu um mapa da cidade sobre a mesa. Descobri que uma das empresas de fachada de Moraes funciona num galpão na zona industrial. Vamos até lá hoje. Se conseguirmos acesso aos arquivos, teremos provas suficientes para levá-lo à justiça. Senti o estômago apertar. E se for perigoso? Vai ser. Rafael não desviou o olhar. Mas é o preço da verdade. À tarde, seguimos juntos. Eu dirigi o carro, uma SUV preta emprestada por um amigo de confiança de Rafael. O galpão ficava afastado, numa rua quase deserta, cercada por muros altos e câmeras. De longe, parecia abandonado. Mas quando estacionamos, vimos 2 seguranças fumando na entrada e um movimento discreto de caminhões saindo e entrando. Rafael pegou o celular e me mostrou uma mensagem. Tenho um contato interno. Um ex-funcionário de Moraes, ele topou nos ajudar, mas pediu discrição. Minutos depois, um homem magro, de boné e olhar inquieto, surgiu pela lateral do prédio. Vocês são os irmãos Soares? Perguntou, olhando em volta. Sim, respondeu Rafael. Você é o Paulo? Ele assentiu e os levou por um portão lateral enferrujado. Entramos. O interior do galpão estava cheio de caixas e computadores antigos, mas o homem nos guiou até uma sala escondida nos fundos, atrás de uma parede falsa. Lá dentro, uma pequena central de dados funcionava em silêncio, com telas ligadas e documentos espalhados. Tudo o que o Moraes faz de ilegal passa por aqui, explicou Paulo. Transferências, contratos falsos, subornos. Só que ele nunca deixa nada no próprio nome, usa laranjas. Rafael começou a tirar fotos e copiar arquivos para um pendrive. Eu observava cada detalhe, tentando entender aquele labirinto de corrupção. De repente, ouvimos um barulho de motor lá fora. Paulo olhou pela fresta da janela e empalideceu. Droga! É o segurança pessoal de Moraes. Eles não vêm aqui sem aviso. O coração disparou. Rafael desligou o computador e guardou o pendrive. Temos o suficiente? Ainda não tudo, mas já é arriscado ficar. Respondeu ele olhando ao redor. Isa, pega essas pastas. Antes que pudéssemos sair, a porta se abriu com um estrondo. 2 homens armados entraram. Quem são vocês? Gritou um deles. Rafael reagiu rápido. Empurrou um dos seguranças contra a parede, me puxou pela mão e correu em direção à saída lateral. Paulo ficou para trás, gritando para que fôssemos embora. Saímos pela Rua dos Fundos, ofegantes. A chuva começava a cair, fina e gelada. Entramos no carro e aceleramos. Eles viram nossos rostos, disse eu, tremendo. Não importa. O que importa é o que temos aqui. Rafael ergueu o pendrive. Isso é o suficiente para derrubar Moraes. Enquanto dirigíamos sob a chuva, ele me contou o que havia descoberto nas últimas semanas. Moraes começou a se aproximar do papai pouco antes da morte dele. Disse que queria investir, expandir os negócios. Mas o verdadeiro plano era tomar o controle da empresa depois que ele se fosse. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Você acha que... Hesitei. Que a morte do papai pode não ter sido um acidente? Rafael virou o rosto, o olhar sombrio. É isso que eu quero descobrir, Isa. E esse pendrive pode ter as respostas. De volta ao apartamento, passamos a noite analisando os arquivos. Cada pasta era uma ferida nova. Nomes conhecidos, políticos, empresários, contratos forjados, e entre os e-mails interceptados, um me fez gelar. O irmão dela já desconfia. Cuide para que ele não descubra demais. RM. Meu sangue gelou. Rafael, ele estava mandando te calar. Ele respirou fundo, firme, como quem já imaginava. Então é isso. Agora temos certeza. Moraes mandou matar nosso pai e tentou me destruir da mesma forma. Olhei para ele, sentindo o coração apertado. E o que vamos fazer agora? Rafael levantou-se e olhou pela janela, a cidade iluminada lá fora. Agora, Isa, a guerra começou de verdade. Naquela noite, enquanto o som da chuva batia na vidraça, compreendi algo que mudaria tudo. O amor e a confiança podem ser traídos, mas a verdade, essa quando começa a se emergir, não tem volta. E eu não ia mais fugir dela.
A manhã seguinte começou com sirenes ao longe e uma sensação estranha no ar, como se o mundo estivesse em suspenso, à espera da próxima queda. Rafael já estava acordado quando saí do quarto. Ele falava ao telefone, voz baixa, olhar concentrado. Sobre a mesa, os documentos da noite anterior estavam organizados em pilhas, junto com o pendrive. Sim, confio em você, dizia. Mas precisamos agir com cautela. Essa gente tem olhos em todos os lugares. Quando desligou, olhou para mim e sorriu de leve. Dormiu alguma coisa? Quase nada, respondi. Fiquei pensando, se Moraes matou o papai, o que impede que ele tente o mesmo com a gente? Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu, nada. Mas a diferença é que agora sabemos com quem estamos lidando. Durante a manhã, ele reuniu tudo o que tínhamos em um dossiê e enviou cópias para um advogado de confiança, Dr. Antunes. Um homem discreto, amigo antigo da família. Quero que esses documentos estejam protegidos, disse Rafael. Se algo acontecer conosco, ele saberá o que fazer. Eu o observei, sentindo um misto de orgulho e medo. Meu irmão era calmo, mas havia nele uma determinação que chegava a assustar. Por volta do meio-dia, Rafael recebeu uma ligação. Era um repórter investigativo de um grande portal de notícias. Querem nos ouvir, disse ele após desligar. Sabem que há algo grande por trás do escândalo de ontem. Eu hesitei. Você tem certeza que é o momento? Sim. Quanto mais luz sobre esse caso, menos poder eles têm nas sombras. À tarde, fomos ao encontro do jornalista. A redação ficava num prédio discreto no centro de São Paulo. O repórter, Eduardo Melo, nos recebeu numa sala reservada. Tinha olhar perspicaz e jeito de quem já viu muita sujeira de perto. Antes de começarmos, disse ele, quero que saibam que se essa história for verdadeira, vai mexer com gente muito poderosa. Vocês estão prontos para isso? Rafael respondeu sem hesitar. Estamos. Mostramos as provas, os e-mails, os extratos bancários. Eduardo ouvia atentamente, tomando notas e fotografando os documentos. Isso é explosivo, disse ele após alguns minutos. Mas preciso confirmar as fontes. Se tudo se sustentar, será a maior denúncia empresarial dos últimos anos. Só quero justiça, disse eu. E que o nome do nosso pai seja limpo. Eduardo assentiu. Vão receber ameaças. Tentativas de compra de silêncio, isso sempre acontece. Estejam preparados. No caminho de volta, o clima no carro estava tenso. Eu olhava pela janela, observando as pessoas andando apressadas, alheias à tempestade que se aproximava. De repente, notei algo pelo retrovisor. Um carro preto nos seguia a vários quarteirões. Rafa! Chamei com a voz trêmula. Aquele carro está nos seguindo. Ele olhou discretamente e assentiu. Eu vi, fica calma. Acelerou, dobrou por uma rua lateral, depois outra. O carro atrás manteve a distância. No terceiro desvio, Rafael fez uma manobra brusca e estacionou numa rua sem saída. O carro preto passou direto, só então respirei. Eles já começaram, disse ele apertando o volante. Querem nos assustar. E conseguiu. Confessei. Ele pousou a mão sobre a minha. Isa, não podemos parar agora. Cada passo que damos os enfraquece um pouco mais. Naquela noite, recebemos a primeira ameaça direta. Um envelope anônimo foi deixado na portaria do prédio dentro, apenas uma foto. Nós dois saindo do jornal e uma frase escrita à mão. Voltem para a toca antes que seja tarde. Senti o corpo inteiro gelar. Meu Deus, murmurei. Eles estão nos vigiando. Rafael analisou o papel com calma. Isso significa que estamos incomodando. E quanto mais eles ameaçam, mais sabemos que estamos no caminho certo. Mesmo tentando parecer tranquilo, eu via nos olhos dele o mesmo medo que sentia. Não era só por nós. Era pelo legado do nosso pai, pela verdade que estávamos prestes a revelar. 2 dias depois, a matéria foi ao ar. Escândalo empresarial. Grupo de Moraes é acusado de fraude e manipulação de empresas familiares. A reportagem explodiu nas redes. Nomes começaram a ser citados, políticos se manifestaram e o Império de Moraes começou a rachar. Mas a reação dele veio rápido. Na manhã seguinte, o noticiário exibia imagens de Rafael sendo levado para depor sob acusação de apropriação indevida de fundos. Uma denúncia claramente forjada. Corri para a delegacia quando cheguei. Ele estava sentado, calmo, cercado de repórteres. Rafa! Gritei empurrando a multidão. O que está acontecendo? Ele sorriu, sereno.
como se já esperasse por aquilo. Eles estão tentando virar o jogo, Isa. Mas não se preocupe, já previ isso. Deu-me um olhar rápido e significativo. Lembra das cópias que deixamos com o Dr. Antunes? E sussurrou. Manda ele soltar tudo agora. Tudo. Foi o que fiz. O advogado liberou o restante das provas. Documentos, áudios, depoimentos. Em poucas horas, as manchetes mudaram. A farsa da prisão foi desmascarada e a imagem de Moraes começou a desmoronar de vez. Naquela noite, em casa, sentei ao lado de Rafael. Ele ainda cheirava a tensão, mas tinha um brilho diferente nos olhos. Você acha que vencemos? Perguntei. Ele respirou fundo e olhou para mim. Ainda não. Esse tipo de gente só cai de vez quando perde o poder. Mas agora já não podem nos calar. Sorrimos, exaustos, mas com um sentimento novo, esperança. Lá fora, a chuva voltava a cair. Fina, constante, como uma bênção silenciosa lavando a cidade. E pela primeira vez, desde aquele casamento maldito, senti que o céu, enfim, começava a clarear. Os dias seguintes foram uma avalanche. A denúncia contra Moraes tomou proporções inimagináveis. Telejornais, sites, redes sociais, todos falavam sobre o empresário poderoso, acusado de corrupção, suborno e manipulação de contratos públicos. As provas que Rafael reuniu eram irrefutáveis, mas o preço de expor a verdade foi alto. Vivíamos agora sob constante vigilância. 2 seguranças contratados por Dr. Antunes nos acompanhavam por todo lado. O telefone tocava sem parar. Jornalistas, curiosos, advogados, ameaças anônimas. A paz havia se tornado um luxo. Numa dessas manhãs caóticas, Rafael saiu cedo para uma reunião com promotores. Fiquei sozinha no apartamento. Tentei me distrair arrumando a cozinha, mas a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. E o coração disparou. Marco, o homem que um dia jurei amar, estava ali, diante da minha porta, o rosto abatido, barba por fazer, olhar perdido. Por instinto, quis trancar a corrente e fingir que não estava. Mas ele falou baixo, quase suplicando. Isabela, por favor, só me ouve. 1 minuto. Abri a porta com cautela. O que você quer? Perguntei gelada. Ele respirou fundo, os olhos marejados. Eu perdi tudo, Isa, trabalho, reputação, amigos. Até o meu nome virou piada nos noticiários. E o que esperava? Interrompi. Que eu sentisse pena? Não, murmurou baixando o olhar. Eu mereço. Fiz coisas horríveis. Me deixei manipular, mas não por dinheiro. Disse olhando direto nos meus olhos. Foi por medo. Ri sem humor. Medo? De quem? Marco hesitou antes de responder. Dele? Do Moraes. Eu achava que era apenas um jogo de negócios, mas depois que percebi o quanto ele era perigoso, já era tarde demais. Afastei-me desconfiada. E Elisa? Era medo também? Ele fechou os olhos. Não. Com ela foi fraqueza. Eu estava cego. Ela dizia que me amava, que seríamos poderosos juntos. E eu acreditei, mas no fundo, Isa, o que ela queria era o mesmo que ele. Destruir vocês. Parabéns, respondi amarga. Conseguiu. Por um instante vi o homem que eu havia amado. Frágil, arrependido, humano. Mas logo me lembrei das palavras dele na varanda, do desprezo, das mentiras. Não adianta vir aqui bancar o arrependido. Cruzei os braços. Você fez a sua escolha. Ele abaixou a cabeça. Eu sei, mas preciso te dizer uma coisa antes que seja tarde. Moraes não vai parar. Ele perdeu tudo. E quando um homem como ele perde o poder, só resta o ódio. Meu coração acelerou. O que você sabe? Ele está fora do país, mas ainda tem gente dele aqui. Marco olhou em volta, nervoso. Eu ouvi uma conversa. Eles querem silenciar você e Rafael. Um arrepio percorreu minha espinha. Por que está me dizendo isso? Porque já destruí demais. Ele respirou fundo. E por que, apesar de tudo? Eu te amei, Isa. Do meu jeito torto, covarde, mas amei. Ficamos em silêncio por alguns segundos, lá fora. O vento balançava as cortinas. Se realmente quer fazer algo certo, disse enfim, conte tudo à polícia e entregue Moraes. Ele assentiu, resignado. Já pensei nisso, mas se eu fizer, não chego vivo até amanhã. Então some, respondi fria. E nunca mais procure nenhum de nós. Marco me olhou uma última vez, com um misto de culpa e alívio, e foi embora. Quando fechei a porta, minhas mãos tremiam. O medo voltou. Aquele medo que eu achava ter vencido.
À noite, Rafael chegou exausto, mas com um brilho determinado nos olhos. O Ministério Público abriu investigação formal, contou. E tem mais. Encontraram rastros de pagamentos de propina que ligam Moraes a um senador. Isso vai derrubar muita gente. E vai colocar você no alvo. Alertei. Ele sorriu, cansado. Eu já estou no alvo há muito tempo, irmãzinha. Contei sobre a visita de Marco Rafael, ouviu em silêncio, o semblante fechado. Ele pode estar dizendo a verdade, disse enfim. Moraes é do tipo que não aceita derrota. Pegou o celular e fez uma ligação rápida. Antunes, precisamos aumentar a segurança? Agora, 2 dias depois, o inevitável aconteceu. Uma madrugada chuvosa, o prédio escuro, a cidade dormindo, e um barulho seco na garagem. O segurança do turno noturno encontrou os pneus do carro de Rafael cortados e um bilhete no para-brisa. A próxima será a cabeça. A polícia foi chamada, mas sabíamos que seria inútil. Aquilo era um recado. Naquela noite, Rafael e eu ficamos na sala sem dormir, olhando um para o outro. Sabe, Isa, disse ele após um longo silêncio. Às vezes eu penso que papai sabia que esse dia chegaria. Como assim? Lembra da carta que ele deixou? Aqui estava guardada com os documentos da empresa. Assenti. Ele escreveu: se um dia a verdade pesar mais do que o medo, sigam em frente. Porque coragem também é herança. As lágrimas vieram sem que eu conseguisse conter. Rafael segurou minha mão. É isso que estamos fazendo, Isa honrando o que ele acreditava. E naquele instante, percebi que, apesar de toda a dor, estávamos exatamente onde deveríamos estar, no meio da tempestade, mas com a alma limpa. Nas semanas seguintes, a pressão aumentou. As contas de Moraes foram bloqueadas, seus comparsas presos e ele mesmo, de acordo com as notícias, foi localizado em Lisboa, tentando fugir com identidade falsa. O cerco estava fechando, mas eu sentia que algo ainda estava por vir. O tipo de silêncio que antecede o último golpe. E eu estava certa. No dia seguinte, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto de Rafael saindo de casa, tirada naquela manhã. E uma frase curta, gelada: se continuar, ele será o próximo. Senti o mundo parar. A mensagem ainda queimava na tela do celular. Se continuar, ele será o próximo. Isabela sentiu as pernas fraquejarem, como se o chão tivesse virado areia movediça. Correu até a porta do quarto de Rafael, bateu 1 vez, 2, até ele abrir com o rosto amarrotado de sono. Nessas semanas, até o descanso tinha virado luxo. Ameaça direta, ela disse estendendo o celular. Mandaram a sua foto de hoje cedo. Rafael leu, o maxilar travado, respirou fundo, guardou o próprio medo num bolso que só ele sabia onde ficava e assentiu. Então é hoje, murmurou. Se encurralado, um animal morde e o Moraes já está sem saída. Ele pegou o blazer, conferiu o pendrive que carregava como se fosse um talismã e ligou para o Dr. Antunes. A conversa durou menos de 1 minuto. A procuradoria confirmou, anunciou, após desligar, mandado de prisão e de busca prontos. Executam quando eu der o sinal. Quando você der o sinal? Isabela franziu a testa. O que planejou? Rafael encarou a irmã, o olhar firme, quase terno. A Assembleia Geral do Império Dourado é hoje à tarde, no centro de convenções. A imprensa inteira vai estar lá. Moraes vai tentar se mostrar forte, dizer que nada o atinge. É ali que acaba, com luz, câmera e nenhuma chance de recuo. E a ameaça? É por isso que você não vai comigo. Eu vou sim. Retrucou, a voz trêmula, mas decidida. Era a nossa família, o nosso pai. Eu não assisto de longe o homem que tentou destruir a gente posar de líder. Ele sabia que não adiantaria discutir. Desde o casamento, Isabela não era mais a mulher que se calou por amor. Era a irmã que andava ao lado. E no meio do fogo, se fosse preciso. Eles saíram com escolta discreta. A cidade, naquele fim de tarde, tinha um brilho metálico sob o céu nublado. O trânsito segurava a ansiedade, como se cada semáforo atrasasse o inevitável. No caminho, Isabela percebeu um farol se aproximando pelo retrovisor. Um sedã preto, vidros escuros, o mesmo contorno que a perseguira em dias anteriores. O carro colou, mudou de faixa, tornou a colar. Ela sentiu o coração disparar. Atrás! Sussurrou. Rafael olhou pelo espelho e assentiu. O motorista da escolta reduziu, deixou o sedã ultrapassar, depois travou uma manobra de proteção. O sedã hesitou, acelerou, sumiu.
Vão tentar de novo, disse Rafael. Não tire o cinto, Isa. Ele fitou a irmã. Aconteça o que acontecer, fica atrás de mim quando entrarmos. Ela queria dizer não, mas emudecida pelo pressentimento, apenas segurou a mão dele por um segundo. Ali, naquele toque, estava toda a história dos dois. Infância, perdas, promessas, a escolha de não desistir. O centro de convenções fervilhava. Câmeras alinhadas, microfones erguidos, um mar de jornalistas. Painéis exibiam o logo dourado do império que Moraes havia construído como uma muralha e que agora rangia por dentro. Quando Isabela e Rafael cruzaram o saguão, os flashes estouraram. É verdade que o senhor forjou documentos? Gritou alguém sem direção. O Grupo Soares está tentando derrubar a concorrência? Outro disparou. Rafael não respondeu. Caminhou reto, como quem atravessa um corredor de fogo sem se queimar, e os seguranças os conduziram a uma área lateral do auditório. De lá, Isabela viu o palco Ricardo Moraes, impecável no terno cinza, sorriso treinado, mão levantada em cumprimento. Ao fundo, um telão com gráficos de crescimento. Ao lado, conselheiros alinhados como soldados. Que senhores, começou ele, a voz grave ressoando. Vivemos tempos de ataques, calúnias. Mas o Império Dourado é maior do que fofocas de internet. Somos uma instituição, um legado. E vamos provar com números que... A porta lateral abriu. Rafael entrou sem pedir licença. O burburinho virou onda. Os celulares se ergueram como espelhos. Moraes congelou por um segundo que valeu por 25 anos. Com licença, presidente, disse Rafael ao microfone que um assessor tentara segurar e não conseguiu. Já que falou em provar, que tal começarmos? No telão, o gráfico sumiu. Em seu lugar, apareceram cópias de contratos, prints de e-mails, organogramas de empresas de fachada. O dossiê em ordem cirúrgica. Assinaturas datas. Valores. Rafael apontou para a imagem. Aqui está o caminho do dinheiro, presidente. Da nossa conta, desviada por laranjas, até o seu cofrezinho particular. E aqui, trocou o slide. Está o recado ao meu assessor, 3 dias antes da morte do meu pai. Ou assina ou cai. Meu pai escolheu cair, e não foi por acaso. As vozes na plateia viraram trovão. Moraes tentou rir. Isso é uma armação? Começou. É? Rafael ergueu o pendrive. Porque se for, então o Ministério Público, a Polícia Civil e a Receita caíram conosco. Ele olhou para a lateral. Doutora, por favor. A porta dos fundos abriu. 2 promotores e uma delegada entraram com uma equipe. O murmúrio virou gritos, Moraes empalideceu. Ricardo Moraes, disse a delegada, voz firme, exibindo o mandado. O senhor está preso por associação criminosa, evasão de divisas, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e tentativa de homicídio qualificado. O senhor tem o direito de permanecer calado. Isso é uma farsa, berrou ele, mas a voz veio fina. Estão destruindo um empresário honrado. Empresário honrado não contrata jagunço, respondeu Rafael, e num gesto passou ao slide seguinte. No telão, a foto. Pneus cortados, bilhete no para-brisa. Depois, a imagem de câmeras de segurança. 2 homens na garagem do prédio de Rafael, uma madrugada antes. E, por fim, o áudio, curto, frio. Se continuar, ele será o próximo. Moraes tentou avançar, mas o corpo pesou. O mundo, pela primeira vez em anos, não girava conforme sua vontade. Foi quando o caos começou. Um estalo seco cortou o ar, um barulho de metal batendo em metal. E o reflexo de um objeto voando fez Isabela instintivamente encostar Rafael atrás da coluna. Em segundos, a equipe de segurança formou barreira. A delegada gritou ordens, jornalistas se jogaram ao chão. Lá no fundo, um homem de boné empurrou um técnico e abriu caminho para a saída, deixando cair um canivete que cintilou sob a luz. Cuidado! Alguém berrou. O homem correu em direção ao corredor lateral, o mesmo por onde Isabela entrara. Ela viu a rota, o ângulo e entendeu. Se ele passasse por ali, sumiria nos bastidores. A distância entre o presente e a impunidade cabia em poucos passos. Sem pensar, Isabela saiu da proteção e se colocou à frente da passagem, as costas coladas na parede, o corpo inteiro tremendo. Para! Gritou como se a voz pudesse ser muralha. Ele avançou.
o ombro pronto para atropelar Isabela, sentiu a pancada que não veio. Uma sombra saltou de lado e o atingiu no meio do caminho, derrubando-o de uma vez. 2 seguranças chegaram na sequência, imobilizando o homem. Isabela piscou, atônita. O rosto do homem que a derrubara não era o do agressor. Era o de Marco. Ele estava ofegante, a camisa amarrotada, um corte fino no supercílio. Olhou para Isabela por um segundo que pareceu uma vida. Eu disse que eles tentariam, sussurrou entre dentes. Pelo menos isso. Eu precisava fazer certo. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Os agentes algemaram o agressor. Na bancada, o telão congelado. Provas e mais provas. A delegada ordenava o recolhimento de aparelhos, documentos, celulares. Moraes, cercado, tentava recompostos de dignidade, mas a máscara tinha rachado, e quando uma máscara racha, ela corta quem a usa. Rafael aproximou-se de Isabela, os olhos oscilando entre a irmã e Marco, caído de lado, amparado por um segurança. Fica bem? Perguntou, a mão no braço dela. Estou, respondeu ainda sem ar. Olhou para Marco e um nó subiu à garganta. E ele? Vai sobreviver, disse a delegada após um rápido olhar. E vai depor. Moraes, ao ouvir depor, reagiu como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto trancado há décadas. Ele é um perdedor, não sabe de nada, cuspiu. Um qualquer. Marco riu rouco. Qualquer? Ergueu o rosto, os olhos úmidos. Eu fui seu lacaio e vou dizer cada ordem que o senhor deu. Uma por uma. O silêncio que se seguiu tinha gosto de fim. Rafael voltou ao microfone, a voz firme o bastante para atravessar a noite. Senhores, disse, encarando a plateia, os conselheiros, as câmeras, não existe empresa forte construída sobre medo. Hoje o medo mudou de lado, e a verdade, quando chega, não pede desculpas. Os aplausos começaram hesitantes, depois firmes, como chuva que vira temporal. Jornalistas ergueram as perguntas, mas a avalanche de som cobriu tudo. A delegada conduziu Moraes, algemado, sob vaias. Os conselheiros, pálidos, olhavam para os próprios sapatos como quem vê o próprio reflexo e decide desviar. Isabela encostou a testa no ombro do irmão. O corpo inteiro tremia, mas, por dentro, algo sossegava. Era como se uma corda, esticada até o limite, finalmente se soltasse. Acabou? Ela perguntou, num fio de voz. Rafael hesitou. O olhar dele atravessou o palco, o telão, o corredor onde quase tudo dera errado. Falta uma coisa, respondeu simples. O que vem depois? Ela sabia. Não era só prender o monstro. Era reconstruir depois que ele ia embora. Varrer os cacos, limpar o nome do pai, aprender a viver sem a sombra. Marco foi retirado para atendimento e, antes de sumir numa ambulância, buscou os olhos de Isabela mais uma vez. Não pediu perdão. Não havia perdão fácil naquele mundo. Só assentiu, como quem devolve algo que roubou sem esperar receber nada em troca. Do lado de fora, a noite de São Paulo parecia outra. As sirenes riscavam o céu, mas o vento soprava morno, quase um alívio. Rafael pegou a mão da irmã. Amanhã, disse, a gente começa a reconstruir do jeito certo. Isabela assentiu, sentindo, enfim, os próprios pulmões encherem de ar. O império do medo tinha caído. Faltava agora erguer o que o pai sempre sonhara. Um lugar onde o trabalho valia mais que a ameaça, onde o amor não precisava se esconder. E no íntimo ela soube. A próxima etapa não seria apenas fim, seria começo. Os dias que se seguiram foram estranhamente silenciosos. O país inteiro ainda comentava o escândalo do Império Dourado e as manchetes não deixavam espaço para mais nada. Ricardo Moraes foi preso preventivamente, acusado de dezenas de crimes. Seu império, antes símbolo de poder e prestígio, virou sinônimo de fraude e corrupção. Rafael e Isabela foram chamados a depor diversas vezes, mas dessa vez entravam e saíam das delegacias de cabeça erguida. As provas que reuniram haviam desfeito uma teia de mentiras que atravessava anos, talvez décadas. No meio de tudo isso, Isabela sentia uma mistura de alívio e vazio. A batalha havia acabado, mas as cicatrizes permaneciam. Certa manhã, ela caminhava pelo jardim do antigo casarão da família Soares, fechado desde a morte do pai. O sol atravessava as árvores altas e o ar cheirava a terra molhada. Rafael estava lá, encostado no parapeito da varanda, observando o portão. Vai vender a casa?
Ela perguntou, sentando-se ao lado dele. Pensei nisso, respondeu com um sorriso discreto. Mas não consegui. É aqui que tudo começou. Acho que também é aqui que a gente precisa recomeçar. Isabela olhou em volta, respirando fundo. Aquele lugar carregava lembranças demais. O som da risada do pai, o cheiro do café da mãe, o eco das conversas de domingo e também o silêncio que veio depois. Papai ficaria orgulhoso, disse ela com a voz embargada. A gente fez o que ele teria feito. Rafael assentiu, os olhos marejados. Papai dizia que verdade é igual rio. Pode tentar represar, mas um dia ela encontra o caminho. Ficaram em silêncio, lado a lado, deixando o vento levar as lembranças. Nas semanas seguintes, o país inteiro assistiu ao desmonte do Império Moraes. Empresários foram presos, políticos renunciaram e o nome da família Soares, antes envolvido em dúvidas, foi oficialmente limpo. Rafael reassumiu a empresa, mas com outra filosofia, tirou os quadros luxuosos das paredes e colocou fotos antigas dos funcionários, homenageando quem havia ficado durante os anos difíceis. A nova sala de reuniões tinha uma frase escrita em letras simples. O poder não muda ninguém, só revela quem já era. Isabela, por sua vez, recusou o cargo que o irmão insistia em lhe oferecer. Eu preciso respirar, Rafa, explicou. Preciso lembrar quem eu sou, além de tudo isso. Ele respeitou. Voltar a viver foi mais difícil do que ela esperava. Depois de meses vivendo sob ameaça, o silêncio da rotina parecia quase incômodo. Mas aos poucos, ela reaprendeu a gostar do som da própria respiração, das caminhadas pela orla, das manhãs em que o café esfria enquanto ela pensa em nada. Um mês depois, recebeu uma carta. O remetente era um hospital público de São Paulo. Dentro, uma folha simples. Marco Albuquerque, internado sob custódia, quadro estável, colaborando com as investigações. Pediu que fosse entregue esta carta à senhora Isabela Soares. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope menor. Isa, sei que não mereço o seu perdão. Eu vendi tudo o que havia de bom em mim por um punhado de poder e mentiras. Mas quando ouvi que ele queria matar o seu irmão, algo em mim despertou. Fiz o que devia ter feito desde o começo. Proteger vocês. Não quero redenção. Só paz. Que você encontre a vida que eu estraguei. Marco. As lágrimas vieram silenciosas. Não eram de amor nem de dor, eram de encerramento. Ela dobrou a carta com cuidado e a guardou entre as páginas de um livro, o mesmo que o pai lhe dera quando adolescente. O sol também se levanta. Meses depois, uma manhã ensolarada em São Sebastião. Isabela abria a porta de uma pequena livraria nova, cheirando a tinta e a sonho fresco. O letreiro acima dizia: Página nova. Livros usados, café, plantas e calma. O oposto do caos que vivera. Enquanto arrumava as prateleiras, ouviu passos atrás de si. Rafael entrou, segurando 2 copos de café. Está linda, disse ele olhando ao redor. A livraria ou eu? Brincou ela. As duas coisas, respondeu rindo. Ele deixou o café sobre o balcão e olhou o letreiro de novo. Página nova. Bonito nome. É o que a gente precisava, ela disse sorrindo. Virar a página. Ficaram ali. Em silêncio por um instante, o sol entrava pelas janelas. O cheiro de papel misturava-se ao do café, e pela primeira vez em muito tempo, o coração de Isabela estava em paz. Ela olhou para o irmão e completou. A gente perdeu muito, Rafa, mas sobrou o mais importante, a coragem de recomeçar. Ele sorriu, e naquele sorriso cabia tudo o que haviam passado. Lá fora, a vida seguia. E dentro dela, algo se reacendia. Não o amor romântico que destruiu, mas o amor próprio que reconstrói. A tempestade havia terminado, e finalmente o sol voltava a nascer. Obrigada por acompanhar minha história até aqui. Se você também passou por algo parecido, ou se alguma parte desta história mexeu com você, compartilhe nos comentários. Sua voz importa, sua dor importa. E por favor, curta este vídeo e comente o número 12 aqui embaixo. Isso me ajuda a saber que você ficou até o fim e que não estou sozinha nessa caminhada. Seja gentil com você mesma. Um passo de cada vez, a gente se reencontra por aqui.